Glória a Deus. O Espírito de Deus quer encher a nossa vida aqui nesta noite. O Espírito de Deus quer colocar mais da sua graça sobre nós. Eu quero convidar os irmãos para a gente já iniciar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai para a aula de número 4. Nós vamos falar sobre a carta que Paulo escreveu aos irmãos Gálatas, ou seja, os irmãos que estavam na cidade da Galácia. A gente já vai ler o texto da palavra de Deus na Epístola de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Pegue a sua Bíblia, se você não tem a Bíblia, olhe no manual. Todos os irmãos encontraram o texto da palavra de Deus? Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema seja maldito. Se pregar outro evangelho, seja maldito. E Paulo está dizendo, ainda que seja de qualquer um, nós mesmos ou até um anjo, que pregue outro evangelho, será maldito. Tem que analisar o conteúdo, né? Tem que prestar atenção no que está sendo pregado para não ser enganado. E será que tem outro evangelho? Será que tem outro evangelho? Verdadeiro só tem um, né? Mas sabe que para tudo que é verdadeiro tem as falsificações, né? A mesma coisa é uma marca original. O original só tem um, mas aí tem as segundas, terceiras linhas, né? Imitações que são feitas para tentar parecer, mas nunca vai ser igual. E para a gente saber se está certo ou não o evangelho, a gente tem que conhecer o evangelho. Se a gente não conhecer o evangelho, como a gente vai examinar o evangelho que pregam para a gente? Então, nesta noite, tenho certeza que o Senhor vai nos capacitar a aprender a respeito do evangelho. Levante a mão, levante a palavra de Deus. Vamos pedir para Deus preparar nossos corações para receber esta palavra, para receber esta mensagem maravilhosa. Levanta a mão, levanta a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estar na tua casa, para receber a tua palavra, para ouvir a tua voz, meu Deus. Graças damos a ti, Senhor, graças damos a ti, meu Pai, graças damos a ti, meu Deus, pela oportunidade, meu Pai, de buscarmos ao Senhor, de sentirmos, Senhor, a tua presença. Meu Pai, fala conosco, prepara os nossos corações, ó Deus, para receber a tua palavra. Vem arder em nós como fogo, ó Deus, vem arder, ó Pai, vem arder em nós, meu Pai, a chama do teu Espírito, meu Deus. Fala conosco e prepara-nos para isso, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Toma o teu assento, por favor, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus, aplaude, aplaude. Isso, mais alegre para Jesus. Palmas com glória a Deus, palmas com glória a Deus. Dentre muitas louváveis características na vida do apóstolo Paulo, uma delas que nos chama muito a atenção é que Paulo é um ferrenho defensor do evangelho de Jesus Cristo. Aquele que outrora tinha sido um grande perseguidor da igreja do Senhor Jesus, pelo zelo que ele tinha da lei. Agora ele é aquele que encontra um grande tesouro, como disse Jesus. Lembra desta parábola? Que Jesus fala de um homem que encontra um grande tesouro e vende tudo para conquistar aquele tesouro. O apóstolo Paulo abandona a sua vida na lei, agora vai viver a graça de Deus,
vai viver o perdão de Deus, ele valoriza este evangelho. E conhecendo o evangelho, que por revelação divina ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, porque diferentemente dos 12 apóstolos, Paulo não andou com Jesus Cristo. Embora muito provavelmente tenha sido contemporâneo de Jesus, ele foi contemporâneo de Jesus, mas ele não caminhava com Jesus. Nós sabemos que neste tempo ele ainda era fariseu. Talvez até tenha ouvido em algum momento Jesus pregar, não sei, mas ele não seguia Jesus, até que Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, e a partir dali então a história dele mudou literalmente da água para o vinho. Foi uma volta de 180 graus, foi uma conversão plena, uma conversão verdadeira, e agora ele defende com unhas e dentes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele estava tão convicto de que o evangelho que ele havia anunciado primeiramente à igreja que estava na Galácia, ele estava tão certo de que a sua primeira pregação do evangelho estava correta, que ele vai colocar à prova dos irmãos Gálatas, que qualquer outra mensagem diferente da que primeiramente eles receberam fosse considerada maldita. E olha o que Paulo está dizendo: ainda que nós mesmos, Paulo se coloca à prova de um verdadeiro homem de Deus, Paulo se coloca à prova de um verdadeiro profeta de Deus, daquele que sabe da verdade que ele conheceu e anunciou. Ele está dizendo àqueles irmãos: mesmo que eu um dia mude de opinião, o evangelho continua certo, e é eu que estou errado. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Ainda que nós mesmos, Paulo está dizendo: gente, se eu chegar aqui e pregar diferente para vocês, o evangelho continua certo, e é eu que estou errado. O evangelho de Jesus Cristo, ele é imutável. O evangelho de Jesus Cristo é invariável. As opiniões humanas, elas mudam constantemente. Os ideais humanos mudam constantemente. As opiniões teológicas, os conceitos doutrinários podem mudar de uma cabeça para outra. Contudo, o evangelho de Jesus Cristo não sofre alteração com opinião ou com o tempo. Paulo está dizendo: se eu falar diferente, é eu que estou errado. Quantas pessoas que conheceram o evangelho verdadeiro e agora estão falando diferente, hein? A gente podia parar aqui, esse estudo estava bom já. Parar por aqui, já podia terminar. Pai, Senhor Jesus, Pai, Senhor Jesus. Quantas pessoas começaram bem, pregando a verdade, pregando a doutrina, e agora diz: naquele tempo, né? Naquele tempo eu não tinha entendimento, né? Naquele tempo eu não sabia muito bem das coisas, né? Quantas pessoas começaram defendendo a verdade, defendendo o evangelho, defendendo a doutrina, e agora dizem: não, é que antigamente, né? Paulo está dizendo: se eu falar diferente, eu estou errado, mesmo que seja eu falando. Como é que a gente vai acreditar em alguém que muda de opinião? Diga aí para mim, como é que a gente vai acreditar em alguém que hoje fala uma coisa, amanhã fala outra? Como é que a gente vai acreditar em alguém que antigamente defendia a doutrina e agora diz que a doutrina é do homem? Pregava a verdade, pregava contra pecado, pregava contra adultério, pregava contra tudo que não presta, e agora está dizendo: não é bem assim. Não, calma aí, eu estava um pouco equivocado. Não dá para dar crédito para alguém desse jeito. Paulo está dizendo: ainda que eu mesmo, ou um anjo dos céus, não existe revelação maior do que a palavra de Deus. Paulo está dizendo: ainda que apareceu um ser bonito na tua frente, brilhando com uma auréola na cabeça, com uma voz angelical, e se falar alguma coisa diferente do evangelho puro que você recebeu, é maldito. Ainda que esteja numa capa de santidade, ainda que esteja numa capa de piedade, ainda que faça sinais, porque o diabo está usando muitos sinais para enganar meio mundo aí. Tem gente que está achando que porque tem sinais, Deus está aprovando. Sinais tem até na macumba para quem quer. Quem quer andar só por sinal e quer ignorar a verdade, até no terreno de Umbanda tem sinal. Vai lá que você vai ver.
Para quem quer essas coisas, eu estou falando, né? Agora o Evangelho de Jesus Cristo não muda, o Evangelho de Jesus Cristo é constante, ele é pleno. Paulo está dizendo, se eu falar diferente, eu que estou errado, o Evangelho continua certo. Ou até se um ser aparecer para você, porque tem gente que diz que ele teve uma revelação diferente, que ele teve uma revelação nova, mas a Bíblia, ela não muda em tempos. Deus não se deixa alterar nada do que ele disse. Nós vamos ler lá em Apocalipse, ai daquele que diminuir ou aumentar alguma coisa. Como eu não quero perder a minha parte no livro da vida, e também não quero nem conversa com o lago de fogo, eu prefiro pregar o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, goste ou não goste, simpatize ou não, vá com a minha cara ou não, mas o Evangelho de Cristo eu vou pregar. E se um dia eu pregar outra coisa, é eu que vou estar errado, não o Evangelho. Se um dia eu subir aqui nesse altar ou em qualquer outro canto do mundo, você veio pregar um Evangelho diferente, a culpa não é do Evangelho, a culpa vai ser minha. Não cheguei nem na introdução ainda, mas vamos começar a nossa aula de hoje. É que esse texto aqui, Gálatas 1:8, tem que estar bem memorizado na gente. Memoriza esse versículo, Gálatas 1:8. O Evangelho de Jesus Cristo é imutável. Vamos para a nossa lição aplicada. E foi o que eu disse até agora. Aqui nesta epístola, vemos Paulo demonstrando todo o seu empenho, o seu trabalho, para defender o Evangelho que ele mesmo pregou. Paulo defendia, como já disse, de todas as formas, o Evangelho pleno de Jesus Cristo. Durante sua primeira viagem missionária, Paulo foi questionado por um grupo de cristãos judeus legalistas. Esse grupo aceitara Jesus como Senhor, mas estava distorcendo o Evangelho, não acreditava que a salvação viria somente através de Jesus Cristo, mas que teria que ser acompanhada das obras da lei, a circuncisão, a guarda do sábado e a dieta religiosa dos judeus, e todas as cerimônias do judaísmo. Aqueles que tinham recebido o Evangelho verdadeiro que Paulo pregou, agora estão se simpatizando, estão dando as mãos, estão se aliando com o judaísmo. O judaísmo era a religião da época, era a religião da moda, era a religião predominante. Então, parecia que não faria mal algum colocar algumas coisas do judaísmo no meio da igreja, já que ali todo mundo praticamente tinha vindo do judaísmo, e do lado de fora também tinha muito judaísmo. Eles se tornariam uma igreja mais aceita na sociedade, até porque muitas das perseguições da igreja naquele tempo eram dos próprios, daqueles que seguiam a seita judaica, seja fariseus, enfim, mas eram os religiosos que mais perseguiam a igreja. Paulo foi preso por questões religiosas, e por onde ele ia, ele tinha perseguições religiosas. Então parecia para a igreja muito mais fácil se adaptar ao meio, e não teria perseguição, e seria uma igreja aceita, seria uma igreja de muitos membros, porque seria uma igreja semelhante àquilo que havia do lado de fora. Temos que tomar cuidado, para que esta tendência não nos vença. Facilmente nós podemos ser levados pelo conceito de que é mais fácil se adaptar do que ser a diferença. Facilmente a gente pode ser levado pela tendência perigosa de querer ser uma igreja agradável, de querer ser uma igreja aceitável, de querer ser uma igreja de portas largas. Paulo estava dizendo, não podemos negociar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não tem espaço para o legalismo, o Evangelho não tem espaço para os judaizantes, o Evangelho não tem espaço para nada além da mensagem de Jesus Cristo. Aqueles homens queriam distorcer, dentro do contexto que eles viviam, queriam distorcer a mensagem pura do Evangelho do apóstolo Paulo, que ele tinha anunciado. O Evangelho de Jesus Cristo nos dias de hoje não é diferente.
eu e você precisamos arremassar as mangas e defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Onde estão os defensores do Evangelho que não vão negociar, que não vão dar as mãos com o meio em que nós vivemos para flexibilizar o Evangelho? Quais são os objetivos da nossa lição? Temos que entender que a justificação ocorre exclusivamente pela fé. Pela fé somos justificados. Precisamos compreender que a salvação é exclusiva para quem crer no Filho unigênito de Deus, o Senhor Jesus. Precisamos reconhecer que temos a liberdade para viver em Cristo por meio do Espírito Santo. Vamos entender o que é essa liberdade aí. Deu confusão naquele tempo aí, essa história de liberdade. Temos uma curiosidade aqui. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, na verdade, ele escrevia para 4 lugares diferentes. Em sua primeira viagem missionária, Paulo fundou 4 igrejas nas províncias romanas da Galácia. E aqui estão elas: Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Todavia, esta carta circulou tanto no sul como para o norte das províncias romanas da Galácia, na Ásia Menor. Então, não havia apenas uma igreja na Galácia, mas pelo menos 4. E quando Paulo envia esta carta, todas elas recebem, como se fosse uma carta circular, que passou por todas as igrejas, para que todos os irmãos tivessem conhecimento das instruções do apóstolo Paulo. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, ainda no capítulo 1 de Gálatas, do versículo 6 ao 12, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8, que nós já lemos: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anunciou outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema ou maldito. Versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui nesse versículo 10, que é interessante a gente guardar esse versículo. Paulo está dizendo bem claro que o compromisso dele não é agradar pessoas, mas agradar a Deus. E no versículo, na parte B deste versículo, ele fala uma verdade que todo pregador, todo obreiro, todo pastor precisa guardar: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O pregador ou o pastor que quer agradar todo mundo, ele desagrada a Deus. Vou dizer de novo: o pregador, o pastor que quer agradar todo mundo, ele desagrada a Deus. Por quê? Porque a vontade humana, por mais a gente já ser convertido, ela ainda é uma vontade que na maioria das vezes contraria o que Deus quer para nós. E muitas vezes, ou quase sempre, o remédio de Deus para a gente, ele é um remedinho amargo. Então o pregador da palavra, o pastor, tem que ser aquele enfermeiro, aquele médico, que aplica a injeção mesmo que a criança chore, está entendendo? Já pensou se o enfermeiro ter dó quando vê a criança chorando? Vai aplicar e a criança, pá! Eu me lembro do Julinho, outro dia já, antes da pandemia, ele passou um pouco mal, a gente teve que levar ele na UPA. Pensa no desespero, a agulha estava 1 metro dele, estava esperneando já. Aí ele olhava para mim com aquela cara de compaixão, assim como diz: pai, o senhor vai me abandonar? Pai, por que me desamparaste? E eu não podia fazer nada, porque ele precisava tomar aquela injeção. E foi um griteiro muito grande. Aí ele saiu, tomou aquela injeção, depois ficou recebendo um outro medicamento pela veia, e na mesma sala chegou outras 2 ou 3 crianças, para receber também injeção. Aí nisso ele já estava quieto, estava
calminho já, estava já convencido, né? Aí ele olhou para mim: pai, não quero nem ver o maior escândalo que essas crianças vão fazer agora. Olha, é engraçado, né? Engraçado estar falando deles, né? Mas você fez mais do que eles. Então, o pregador da palavra, o pastor, o obreiro comprometido com o evangelho, tem que ser um enfermeiro que não tem dó não, porque a criança vai chorar. Então, se nós pregadores, nós pastores, ficar preocupado que quando a gente vai pregar o evangelho, alguém não vai gostar, quando chegar, é a mesma coisa que chegar uma criança no consultório do médico, ele em vez de dar a injeção, ele dá uma balinha. O que a criança gosta mais, da injeção ou da balinha? O que a criança gosta mais? Se o pregador ficar preocupado em desagradar alguém com o remédio que Deus manda ele aplicar na igreja, é o médico, é o enfermeiro, que na hora de dar a injeção, ele prefere dar o bombonzinho. O bombonzinho é mais doce, mas não vai curar a criança, não vai sarar a criança. Então preste atenção, Paulo está dizendo: se eu tentar agradar vocês, ó Gálatas, eu vou estar desagradando ao meu Senhor Jesus Cristo. Eu não vou estar servindo a Cristo, eu não vou estar obedecendo a Cristo. Então, mesmo que vocês não gostem, mas eu vou continuar pregando aquele mesmo evangelho que eu já preguei no começo. Tem gente tentando distorcer, mas eu não vou mudar, eu vou continuar, porque é isso que Cristo me incumbiu, pregar o verdadeiro evangelho. Pregue a palavra, pregador, prega a palavra, pregue a palavra, pregue a justiça, pregue a salvação, pregue arrependimento, fale do juízo final, fale da volta de Cristo, porque se fizer os gostos da criançada, é só bombom para lá e bombom para cá, sabor de mel e só maravilha. Versículo 11, não era nem para eu ter parado aqui, mas faço vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, mas, versículo 12, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo estava certo de quem foi que ele recebeu a mensagem. Antigamente ele tinha aprendido com os homens, agora ele aprendeu foi com o Senhor Jesus Cristo, e ele diz: eu não vou abrir mão nem uma vírgula, eu não vou abrir mão nem um centavo, nem um milímetro, porque o que eu recebi não foi de homem, mas foi de Deus. Pregador que sabe que ele foi responsabilizado por Deus, ele não deixa de pregar a verdade. Vai, pregador, anuncia a verdade, anuncie o evangelho revelado em Jesus Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho da transformação, o evangelho do arrependimento. E agora a gente vai para a introdução. Acredita-se que esta carta tenha sido escrita entre 48 e 49 anos depois de Cristo. E realmente, meus irmãos, a situação daquela igreja não era nada fácil. Havia falsos ensinamentos que estavam desestabilizando a fé dos irmãos, porque eu já disse isso muitas vezes, falsos ensinamentos são extremamente danosos à igreja. A gente pode gastar 20, 30 anos tentando doutrinar uma igreja, para desdoutrinar, não tem essa palavra, né? Mas para a gente entender, para desdoutrinar é bem facinho, é bem rapidinho, assim, ó, tum, já vai tudo por água abaixo. E havia ali alguns tentando colocar outro ensino diferente do que Paulo tinha ensinado, e a fé dos irmãos estava balançando para lá e para cá. E havia muitos que questionavam a autoridade e o apostolado de Paulo. Portanto, para não deixar dúvidas sobre a sua autenticidade naquela carta, Paulo mesmo escreve de próprio punho, conforme capítulo 6, versículo 11. Muitos gentios na época não entendiam a liberdade do evangelho. Tinham liberdade como autorização para viver sem controle ou disciplina. E Paulo vai cobrar isso lá no finalzinho da carta, porque eles não tinham compreendido o que era a liberdade. Paulo pregava a liberdade do evangelho, onde não havia mais vínculo com a lei, não era necessário cumprir as prerrogativas da lei, os mandamentos, as ordens da lei, para ser salvo.
Mas esta liberdade, ela tinha um limite, o limite da moral e da ética cristã. E Paulo vai diferenciar isso muito bem para a gente aqui nesta carta. Preste atenção: liberdade só é liberdade se houver restrições. Liberdade sem limites é libertinagem. Pastor, o que significa essa palavra? Anota aí e procura no Google. Porque se eu falar para procurar no dicionário, eu sei que ninguém vai, né? Então procura no Google mesmo, vai lá. Liberdade sem restrições é libertinagem, é bagunça, é imoralidade. A gente tem liberdade de transitar nas ruas? Tem, artigo 5º da Constituição. Todos têm direito de ir e vir, e ir de novo e depois voltar, todos nós. Mas o meu direito vai até onde começa o do outro. Nós transitamos com um veículo, seja próprio, ou um veículo de aplicativo, ou um ônibus público, mas dentro daquilo que a gente transita tem normas de trânsito, tem semáforo, tem lombada, tem placas, para que todo mundo tenha a liberdade de transitar nas ruas. E se não tivesse tudo isso, se não tivesse essas restrições, ninguém ia andar tranquilo, né? Ninguém ia ter liberdade para sair de casa e voltar com o carro inteiro, né? Então, liberdade só é liberdade onde existe princípios, onde existe características de moralidade, e o Evangelho nos mostra isso aí. E Paulo vai nos ensinar sobre isso. Vamos ao tópico número 1, os principais temas abordados por Paulo aqui nesta carta. No capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos Paulo fazendo uma defesa, tanto do seu apostolado quanto do Evangelho. Nós fizemos a leitura de boa parte do capítulo 1 com os irmãos aqui. Paulo defendeu o Evangelho puro e defendeu a sua autenticidade como um apóstolo genuíno, um apóstolo verdadeiro de Jesus Cristo, que teria propriedade para ensinar aquela mensagem. Paulo vai explicar o porquê. No capítulo 3, Paulo começa a falar sobre a justificação que vem pela fé em Cristo, e exclusivamente pela fé, e não pelas obras da lei, como eles estavam tentando colocar contra aquela igreja. No início do capítulo 4, Paulo vai revelar que o Evangelho nos isenta da lei, e é aqui que Paulo vai dar o exemplo do aio. Ô pastor, alho? O senhor está falando de comida já? Não, aio. Paulo diz que a lei nos serviu apenas de aio. O que era o aio? Aio era um escravo condutor. Ele tinha a responsabilidade de guiar os filhos do seu senhor, conduzi-los até a escola, ensiná-los, ser um tutor daquela criança. Mas a criança crescia e já não precisava mais do aio, porque ela ia aprender e andar com as próprias pernas, teria maturidade. E Paulo vai explicar exatamente isso aqui em Gálatas, que a lei foi este escravo condutor, que enquanto não éramos maduros o suficiente para entender o Evangelho de Jesus Cristo, a lei conduziu, a lei guiou, mas a lei não poderia salvar, porque a lei é um escravo condutor. Agora já temos maturidade, e na plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, Cristo Jesus se revelou a nós, trazendo o Evangelho da salvação. Portanto, não precisamos da lei para ser salvos. Pela lei, nós vemos o nosso pecado, vemos a nossa mancha, mas ao nos deparar com o pecado, nós corremos ao nosso Senhor, como diz o hino 15 da harpa cristã: apressado fugir, em Jesus me escondi. Agora encontramos a luz do Evangelho, somos salvos pela graça de Deus. E ainda no capítulo 4, Paulo vai fazer a comparação entre Sara e Agar. Sara é a escrava, a serva, que tem um filho de Abraão. Sabe que a história é longa. Abraão se precipitou, ouviu a Sara. Por isso que eu digo, maridos, não ouça sua mulher. Brincadeira. Não, falei brincando, não é sério não. Mas que deu errado, deu. Abraão escutou a Sara, mas é que Sara não estava vigiando muito não. Brincadeira fora a parte, é brincadeira só, tá? Senão
No final do culto, os irmãos não estão me esperando aí com ovo para acertar na minha cabeça. Mas presta atenção, Paulo vai fazer a comparação de Sara e Agar. Ele coloca Sara como a lei e Sara como a graça. Paulo compara o testamento do Sinai, que é a lei, com o testamento de Cristo, que foi consumado na cruz do Calvário. E Paulo deixa bem claro, assim como o filho da escrava não poderia habitar com o filho da promessa, assim também a lei não pode habitar junto com a graça. Não tem como conciliar lei com graça. Então Paulo diz, para que a graça seja estabelecida, então a lei tem que dar espaço. Dessa forma, nós estamos isentos pelo sangue de Jesus Cristo, que já nos justificou diante da lei. Se nós quisermos viver a lei, nós anulamos o sangue de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, tem gente aí no meio de vocês, que quer obrigar vocês a guardar dias, quer dizer a dieta alimentar, o que vocês não podem comer. Alguém lembrou de alguma coisa aí, né? Dieta alimentar, guardar dias. Se a gente dizer que precisamos de guardar a lei para ser salvos, nós anulamos o sangue de Cristo. Paulo está dizendo, para que a graça seja vivida, tem que abrir mão da lei. Existe uma liberdade em Cristo, nós vamos entender um pouco mais sobre esta liberdade. Paulo fala sobre esta liberdade no capítulo 5, onde Paulo vai deixar claro que esta liberdade, como já disse, não é libertinagem. E a partir do versículo 19 do capítulo 5, ele vai falar das obras da carne, porque alguns, se pautando da mensagem da liberdade, eles iam para outro extremo, e diziam, então tá bom, já que Paulo está dizendo que o evangelho da graça nos dá liberdade, não tem que guardar a obra da lei, então eu vou fazer o que eu quero, aleluia, Deus só quer o coração, aleluia, glória, glória, glória. O evangelho, ele é temperado com sal, temos que ter equilíbrio, não existe um extremo nem outro. O legalismo é errado, mas também a libertinagem é errado. Ninguém é salvo pela sua religiosidade, a gente é salvo pela graça e acabou. A gente não é salvo porque é bonitinho, porque está com o cabelo penteadinho, porque está cheirosinho, porque tomou banho. A gente é salvo pelo sangue de Jesus. Porém, Paulo vai falar que aqueles que foram salvos, eles agora têm o Espírito Santo na tua vida. E a consequência deste Espírito na sua vida vai gerar fruto. E Paulo vai dizer a partir do versículo 22, sobre o fruto do Espírito. Ele começa citando ali o amor, a benignidade, a fidelidade, a paz, a mansidão, a temperança. Paulo vai falando ali sobre aquilo que o Espírito demonstra na vida daquele que é salvo, ao contrário das obras da carne, daquele que vive na carne, daquele que não foi salvo. E já que ele não tem o Espírito de Deus, ele não tem fruto do Espírito, ele só tem o fruto da carne, as obras da carne. Pelo fruto conhecereis a árvore. Não precisa escrever na testa, sou crente. As nossas obras vão testificar. As pessoas vão perceber, não precisa falar não, deixa que as pessoas vão ver. E alguns demonstram bem rapidinho que não é crente, né? Temos que bem rapidinho já dá para logo ver que não tem nada de crente. Paulo vai explicar isso no capítulo 5. E no capítulo 6 Paulo fala sobre a vitória sobre o pecado, conclui falando sobre a vitória sobre o pecado, e ele fala também sobre a questão da lei da semeadura. Tópico número 2, quais problemas Paulo encontrou naquela igreja? Será que tinha problema? Tinha, porque toda a igreja tem problema. Paulo teve problema em Roma, teve problema em Corinto, onde ele foi tinha problema. Na Tessalônica ele teve problema, aqui também não foi diferente. O principal problema eram os falsos mestres que estavam distorcendo o evangelho, conforme ele cita a partir do versículo 6, no capítulo 1, aqueles homens judaizantes que pregavam o legalismo, e alguns cristãos recebendo esta mensagem contrária, eles estavam entrando em dúvida sobre a mudança e a diferença da lei para a fé. Então Paulo vai trazer uma explicação clara para eles
sobre a justificação e a adoção, que nos livra da lei, que nos livra das obras da lei, justificados pelo sangue de Cristo. A declaração de justo que acontece na morte de Jesus Cristo, quando ele diz, está consumado, ele está falando tetelestai, está tudo pago, Jesus pagou a dívida, portanto, ele cumprindo a lei, que ele mesmo disse que não venho para aberrogar a lei, mas para cumprir, e ele cumpre a lei na sua morte. Agora ele tem autoridade, ele tem autonomia para nos justificar, porque ele foi fiel, porque ele cumpriu a lei, porque ele foi obediente, fiel até a morte, entregou o seu sangue, e com esse sangue ele nos comprou, pagou a nossa dívida, estamos salvos por Cristo, justificados pelo sangue. É pelo sangue de Jesus Cristo que somos justificados. E a partir do momento que somos justificados, somos adotados para ser filhos de Deus. Aquilo que o pecado nos impedia, agora sendo justificados, nós podemos viver com o Senhor, sendo justificados pela nossa fé, não sendo mais escravo da lei do pecado, mas sendo filhos de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1, está aí, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Estamos livres do pecado, livre da lei, livre da condenação. A lei nos condenava, mas Cristo veio para pagar a cédula que era contra nós, fez justiça por nós, e hoje somos filhos de Deus. Alguém que pode aplaudir a Jesus Cristo nesta noite? De escravo do pecado, agora somos filhos de Deus. Tópico número 3, quais foram as orientações de Paulo para aquela igreja? Paulo foi enfático: se alguém anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Paulo estava fundamentando, defendendo a autoridade do ensinamento. O evangelho que ele pregou não recebera de homem algum, disse ele, mas foi recebido através da revelação de Jesus Cristo. Ele estava certo, ele defende o seu apostolado, defende o ensinamento, defende aquilo que ele já havia colocado sobre aquela igreja, porque ele estava certo da fonte que ele recebeu. Eu pergunto para você aqui nesta noite, qual é a segurança, qual é a certeza que você tem da mensagem do evangelho que você recebeu? Tem gente que qualquer vento leva ele. Soprou um pouquinho mais forte, está levando. Ofereceu pipoca e algodão doce, está indo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Não precisa detalhar muito não, né? Ofereceu um pula-pula, piscina de bolinha. Estou falando dos crentes adultos, não estou falando de criança, dos adultos. Mas é crente que não tem certeza daquilo que ele recebeu. Eu quero que a gente reflita aqui nesta noite. Eu preciso refletir, todos nós. Temos certeza do evangelho que nós recebemos? Ou se na saída aqui alguém falar alguma coisa diferente, muda a nossa cabeça? Tem gente, irmãos, que qualquer coisa coloca ele em parafuso. Qualquer coisa que ele ouvir, qualquer semente de erva daninha que botaram na cabeça dele, ele já fica em parafuso. Puxa, não é que tem razão mesmo? Puxa, é verdade, hein? Oh, meu Deus do céu, eu estava enganado. Só tem uma forma da gente ter certeza daquilo que a gente recebeu. E ter a certeza se está errado ou se está certo. Só tem uma única forma, é a gente consultar a fonte da revelação de Deus. Paulo está dizendo, eu recebi de Jesus Cristo. Ele sabia quem foi que deu para ele o evangelho. Quem está pautado na palavra de Deus não é confundido, não é enganado. Pode falar blá 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 na sua cabeça, não vai mudar o seu entendimento, porque você sabe o que você aprendeu foi de Deus, não foi do homem, não foi do ministério, não foi da igreja, não foi do pastor, mas foi de Deus, é da palavra de Deus. Eu não vou negociar,
porque eu sei de quem eu recebi esse evangelho. Eu sei de quem eu recebi esse evangelho. E se tiver alguma dúvida, vamos então para a palavra de Deus, que a palavra de Deus responde tudo para a gente. Eu louvo a Deus por esta igreja ser uma igreja que ama a palavra de Deus. Eu louvo a Deus e digo sem demagogia, não estou exagerando não. Não estou falando bem de vocês só porque eu estou perto de vocês. Mas isso é o que eu falo para todo mundo, e todo mundo que vê também concorda comigo. Esta igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus. Parabéns para esta igreja. Por isso essa igreja está firme. Vem o vento, vem a tempestade, acontece o que acontece, mas esta igreja está firme porque ama a palavra de Deus. Por isso esta igreja é forte, não balança, não cai. Você está aqui hoje porque você ama a palavra de Deus. Estamos num culto de ensinamento. Estamos aqui, eu sei que é difícil ficar uma horinha sentado ali, né, escutando o pastor falar aí. Ai meu Deus. Ficar lendo um livrinho na hora do culto e ficar olhando um slide aqui. Ai, meu Deus, que negócio chato. Ah, pastor, mas gostou daquele culto assim do tá. A hora da gente construir raízes é aqui, é no culto de ensinamento. Crente que anda de tá, onde ele vê um tá mais forte, ele vai. Entendeu ou não? É o que eu falei em código aqui, né? Mas você entendeu o que eu disse? Crente que anda movido por barulho, onde ele vê um barulho maior, ele vai. Agora, um crente, como você que me ouve aqui nesta noite, acompanhando a palavra de Deus, é porque você ama as sagradas escrituras, e você não é levado por qualquer vento de doutrina, não é levado por qualquer conversa, não é levado por demagogia, não é levado por barulho, não é levado por engano, não é levado por promessas antibíblicas, por sinais heréticos. Não, você está aqui porque você quer mais da palavra de Deus, mais da revelação da palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus, aplauda a palavra de Deus, aplauda a palavra de Deus. Feliz é a igreja, bem-aventurada é a igreja que ama a palavra, o evangelho de Jesus Cristo. Paulo estava falando sobre a fé de Abraão, contra a maldição que havia na lei, no capítulo 3. Paulo fala dos dois concertos, já disse isso no capítulo 4. Paulo fala das obras da lei que não servem para nada, mas que agora estamos em liberdade com Jesus Cristo. E que nesta liberdade, nessa nova vida que temos fora da lei e dentro da graça, nós levamos as cargas uns dos outros, e assim nós cumprimos a lei de Cristo. Por quê? Porque a lei de Cristo agora é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente parar para analisar o resumo de Jesus acerca dos mandamentos, mas Paulo falou isso para os Gálatas, que o cumprimento da lei de Cristo era levar a carga uns dos outros. E diga-se de passagem, é difícil, porque às vezes nem a carga da gente a gente quer levar. Quem dirá levar a carga do irmão, que às vezes é chato, que às vezes é rabugento, que às vezes pisa no nosso pé, que às vezes fala mal da gente, que às vezes critica a gente, que às vezes não toma banho, né? Não dá nem para chegar perto. Ainda bem que tem um distanciamento social agora, né? Ajudou muito. Brincadeira fora a parte, nós demonstramos a nossa fé quando nós exercemos o amor do Senhor na nossa vida. Não dá tempo de falar muito sobre isso. Paulo fala sobre a luta da carne contra o espírito, mas a importância de andar no Espírito para não ser corrompido pela carne. É preciso abster-se das obras da carne, negar as obras da carne, deixar de lado as obras da carne, para viver no Espírito, porque não dá para andar na carne e no Espírito ao mesmo tempo. Ou anda na carne ou anda em Espírito, vencendo o pecado, vencendo as paixões. É assim que Cristo nos livra de todos os nossos desejos maldosos. Nós temos que olhar para o pecado como algo ruim para nós. Tem gente que olha para o pecado com um olhar bom, como quem diz, nossa, olha o que eu estou perdendo. A gente tem que olhar para o pecado com tristeza e com pavor, com desprezo. E toda vez que a gente passar pela tentação e vencer a tentação, nós temos que ver como um livramento que Cristo nos deu, de sermos levados pelas nossas paixões. Por quê? Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 7,
que Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Se o homem semear na carne, ele vai colher os frutos da carne, vai colher a maldição do pecado, vai colher a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aquele que semeia em espírito, disse Paulo, semeia para a vida eterna, semeia para a vida com Deus. Então é melhor negar o mundo, negar a carne, negar as paixões e viver para Deus, viver para Cristo. Como esses ensinos se aplicam nos dias de hoje? Algumas pessoas põem nos ombros das outras uma religiosidade extrema. Uma coisa é servir a Deus, outra coisa é ser um mero religioso, é diferente. Claro que todo mundo, até o crente, ele tem uma religião, né? Mas eu estou falando de ser um mero religioso, é diferente. Uma coisa é a gente conhecer a verdade, conhecer o Evangelho, viver a palavra de Deus, ter o Espírito Santo, viver em amor com Deus, em amor com o nosso irmão. Agora, outra coisa é ser um mero religioso, que faz somente para ser visto pelas pessoas, obedece somente para dar na cara de alguém, guarda direitinho os princípios da igreja, só para dizer que está fazendo e é melhor do que os outros, faz para se aparecer, não porque ama, não porque tem temor de Deus, não porque quer buscar a Deus. Tudo que faz, não faz para Deus, mas faz para se aparecer, tal como os fariseus. É um religioso, e ele quer que os outros sejam igual a ele, religioso igual a ele, coloque a capa igual a ele. E Paulo combateu isso aí, com aqueles que diziam que haviam exigências extremas para alcançar a salvação, através do judaísmo, até com suas obras de caridade, querendo dizer que aquelas obras os salvariam. A gente não faz obra nenhuma porque a gente vai ser salvo. A gente não vive em santidade para ser salvo. Isso que a gente tem que entender. A gente tem uma doutrina maravilhosa na igreja pentecostal, Deus é amor, mas a gente não guarda a doutrina para ser salvo. Se a gente falar isso, a gente está anulando o sangue de Cristo. A gente vive em santidade não para ser salvo, a gente vive em santidade porque a gente já é salvo. É diferente, quem está me entendendo? A gente não vive em santidade para alcançar a salvação, porque se a gente falar que tem que ser santo para ser salvo, a gente anula a cruz de Cristo. O caminho é diferente. A gente vive em santidade, tem uma vida ética, uma vida moral, uma vida diferenciada. A nossa aparência ela é diferente. Seguimos princípios que parecem até um pouco rigorosos, mas não são. Porque nós já fomos salvos, porque nós já temos o Espírito Santo, esse Espírito está frutificando em nós. Não temos prazer na vaidade, não temos prazer na avareza, não temos prazer no orgulho, não temos comunhão com as trevas, não temos comunhão com a promiscuidade, com a luxúria, não temos compromisso com a lascívia. O nosso compromisso é com Deus, é viver para Deus. Por isso guardamos esta doutrina, por isso guardamos esta verdade, já fomos salvos e por isso vivemos diferente. Somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo que a gente faz é por amor a Cristo e por amor ao próximo. Já falei sobre isso muitas vezes. A gente não pode ajudar alguém pensando que Deus vai amar mais a gente porque a gente ajudou alguém, não. Tem gente que faz caridade para ser salvo. Ninguém será salvo pela sua caridade, já disse, é pelo sangue de Jesus Cristo. O salvo compreende que as boas obras o acompanham. A obra não vai na frente do salvo para trazer salvação, a obra vem atrás acompanhando. Ele já é salvo, então a sua vida é diferente. Então ele sabe que ele tem que amar o próximo, que ele tem que viver diferente, que ele tem que amar a Deus antes dos seus desejos. Ele entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que não deve ficar em amostra para o mundo, que não deve ser consumido por vícios. Ele entende que a sua vida é para Deus, que ele não vai fletar com o mundo, mas vai glorificar a Deus. São as boas obras que acompanham o crente salvo. Vamos concluir para a gente terminar bem no final, diga amém. Paulo, ele traz algumas ideias muito importantes sobre
a servidão, a liberdade e a salvação. Servidão para aqueles que preferem continuar debaixo da lei. A liberdade que há na graça de Jesus Cristo. E a salvação que nos é dada de presente pelo Senhor Jesus. Lembrando que essa salvação que temos em Deus, ela é dada unicamente pela fé em Jesus Cristo. Não há nenhuma obra ou sacrifício humano que sejam capazes de nos garantir a salvação. Repito, nada que eu e você fizer vai impressionar a Deus, porque a maior atitude que poderia ter sido feita aqui na terra, Jesus já fez. Cristo é o Verbo encarnado, Ele sendo a essência pura de Deus, sendo Filho de Deus, sendo Deus como o Pai, Ele encarnou, Ele esteve entre nós, taberculou entre nós, e Ele morreu numa cruz. Cristo Jesus, sendo Deus, morreu na cruz, não era um homem comum. Não há nada que eu e você possamos fazer que vai impressionar a Deus. A nossa vida de santidade não vai impressionar a Deus. Temos que ser santos, mas a santidade faz bem para a gente, porque Deus não precisa disso. Deus quer que a gente seja santo, mas quem precisa da santidade mais é nós, porque Deus já é santo em seu extremo conceito. A santidade faz bem para nós. A gente viver separado do mundo, viver separado do pecado, viver longe dos desejos da carne, faz bem para nós. Não há nada que eu e você possamos fazer para dizer: olha, agora a minha salvação está garantida, a não ser a nossa fé pelo Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta que há muito vem sendo feita: o que deve fazer então para ser salvo? Paulo respondeu ao carcereiro, Atos capítulo 16, versículo 30, creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E aquele homem creu na palavra de Paulo. A família do carcereiro foi salva. Paulo foi pregar lá na casa dele. Não somente ele, toda a sua família foi salva pela fé em Jesus Cristo. Que nós possamos hoje entender que a graça de Deus está disponível sobre nós, o perdão de Deus está sobre nós, Cristo já nos alcançou na cruz, somos chamados para viver debaixo deste amor. Pode aplaudir a graça de Deus. Aplauda o amor de Deus na tua vida. Cristo já nos resgatou. A salvação é presente de Deus. Fiquem em pé todos em nome de Jesus, porque a hora foi embora. Coloca a tua mão no teu coração. Vamos guardar essa mensagem, vamos guardar a mensagem da cruz no nosso coração. O evangelho que Paulo pregou e que Paulo defendia com unhas e dentes era o evangelho da salvação, o evangelho da cruz, que Cristo havia morrido para salvar os pecadores, e que nada mais, além do sacrifício de Jesus, poderia ser exigido para a salvação. Coloque a mão no teu coração, coloque a mão no teu coração. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou. Não deixe que ninguém te convença ao contrário. Levarei eu também minha cruz. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite se alguém que você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, e hoje você vai dizer: pastor, eu quero viver este evangelho da salvação, eu quero viver o evangelho da graça, eu quero entregar a minha vida para Deus. Se alguém, por favor, levante sua mão e venha aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Jesus morreu na cruz para te presentear com a graça divina, para te livrar da lei do pecado, da lei da morte, da lei da condenação, da lei que nos levava ao inferno pelos nossos pecados, mas Cristo nos livrou por meio da sua morte e do seu sangue. Tome a tua decisão hoje, é agora, porque o evangelho de Jesus Cristo bate forte em nossos corações, o evangelho do amor, o evangelho da misericórdia, o evangelho da graça, o evangelho da salvação.